Bolsonaro libera a compra de armas por civis, abrindo espaço para a formação de grupos de extrema-direita, como nos Estados Unidos. Os generais admitem que tramaram o golpe contra Lula em 2018. O STF reage, mas de forma tardia. E para completar, um aliado do presidente ameaça os ministros do Supremo com agressões físicas e é preso em flagrante. Essa é a receita da semana. Crise na saúde, crise na economia e estamos às portas agora de uma grave crise política. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. A reação veio um pouco tarde, né? Foram 3 anos. O Supremo Tribunal Federal finalmente reagiu ao avanço dos militares no Brasil. A gente acompanhou aí, na outra semana ainda, o general Vilas Boas, que foi chefe do Exército, publicou um livro contando vários detalhes da vida dele. O general tem uma doença degenerativa, tem uma doença terminal, e publicou esse livro. Entre outras coisas, ele conta que em 2018, quando o Supremo ia julgar o habeas corpus para ver se o Lula poderia ou não ser candidato, lembram? Pois é, o general conta nesse livro que publicou um tweet, e ele era o chefe do Exército, um tweet que, na verdade, era uma manifestação de todo o comando militar do Brasil. Está contado lá nesse livro. Era realmente uma manifestação para pressionar o Supremo Tribunal Federal e para o Lula não ser candidato. Foi a admissão de um golpe dado através do Twitter. Bom, o ministro Fachin resolveu reagir um pouco tarde, né? Mas 3 anos depois. Diz que é inadmissível, que é inaceitável que os militares confrontem os poderes da República. O Vilas Boas, o general, resolveu ser irônico e postou no Twitter dele, 3 anos depois. Ou ele quis tirar um sarro do ministro Fachin, ou quis dizer o seguinte: vocês participaram, vocês aceitaram a pressão, agora 3 anos depois vão querer fingir que estão indignados? De qualquer maneira, isso gerou um grande mal-estar no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes foi outro que se manifestou e disse uma frase forte: ditadura nunca mais. Foi a frase do ministro Gilmar Mendes, que é um homem mais para o lado da direita até. Então, quando um ministro do Supremo tem que dizer essa frase é porque tem algo de errado acontecendo no Brasil. Algo de muito errado. O Supremo, desde a época do Toffoli, quando Toffoli era presidente, aceitou ter um general como assessor no Supremo. Assessor do quê? Para quê? Então a pressão, a presença dos militares se espalhando por todas as partes do Brasil. Algo de muito errado realmente acontecendo. E isso vem junto com um contexto em que o Bolsonaro acaba de publicar uma nova regra para compra de armas pelos civis, liberando principalmente colecionadores, atiradores desses clubes de tiro, enfim, a turma dele, liberando geral a compra de armas. Isso favorece a formação de bandos armados, como a gente vê nos Estados Unidos, as milícias. Só que em vez de milícias tomando conta de territórios, né, de forma ilegal no Rio de Janeiro, por exemplo, serão milícias com fundo político, bolsonaristas. Isso acendeu todos os sinais vermelhos. Então vem compra de armas, generais falando. E para completar, um aliado do presidente, o Daniel Silveira, que é aquele deputado que quebrou a placa da Marielle Franco, lembram da foto? Ele estava ao lado do Witzel, que depois foi eleito governador do Rio, e ao lado de um outro bolsonarista. Quebraram a placa da Marielle. São trogloditas, truculentos. Bom, ele foi eleito deputado federal, esse Daniel Silveira, é um bolsonarista, já invadiu escola para ameaçar estudante, né? É um homem indisciplinado, foi policial militar, foi preso várias vezes por indisciplina, apresentou atestado médico falso, é um perfil terrível. E ele ameaçou agredir os ministros do Supremo, justamente nessa disputa com os generais. Então, um bolsonarista entrou no meio da disputa entre o Supremo e os generais, dizendo que o Fachin tinha que levar uma surra. E pregando praticamente mais uma vez o fechamento do Supremo, o afastamento de ministros. O que aconteceu? Teve a prisão decretada, porque ele gravou tudo em vídeo.
prisão decretada. Aí, a Polícia Federal vai prendê-lo. Na hora da prisão, a polícia, em vez de tomar computador e celular, como faz, né, e qualquer outro cidadão comum, durante a prisão, deixou ainda o Daniel Silveira gravar mais um vídeo e aí ele dobra a aposta e faz mais ameaça. Vamos ver. 23 horas e 19 minutos. Polícia Federal aqui na minha casa, estão ali na minha sala, deixei-os entrar, convidei-os para que entrassem, anulei a minha prerrogativa de deputado federal, permitindo que eles entrassem na minha casa a esse horário com um mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes. Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar. Eu já fui preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Fiquei em lugares que você nem imagina. Você nem imagina o que eu já enfrentei, ministro. Tu acha que tu vai mandar me prender passando por cima da minha prerrogativa constitucional? Você acha que vai me assustar e me calar? Claro que não. Bom, o mal-estar foi tão grande, o medo realmente de uma escalada rumo a um golpismo militar, que o Supremo se reuniu e confirmou por 11 votos a 0 a decisão do Alexandre de Moraes para manter preso esse Daniel Silveira. Então ele está preso no estado do Rio de Janeiro, que é o estado de onde ele vem. Só que continua postando, tinha celular dentro da cela. A polícia, né, dá uma moleza para ele porque dentro da polícia tem muito bolsonarista também. E a palavra final agora vai depender das decisões da Câmara dos Deputados. A tendência é que ele tenha o mandato cassado, mas isso ainda depende de um processo no Conselho de Ética. Agora, o que quer dizer essa ação bolsonarista? Eu escrevi um artigo no site Brasil 247 falando um pouco sobre isso. Toda vez que o Bolsonaro tem queda de popularidade, ele vai para o confronto. É como se ele fizesse o toque de reunir das tropas. Quando ele está perdendo o terreno, ele faz o toque de reunir e aí os mais radicais ficam ao lado dele. Então essa ação do Daniel Silveira, mesmo que não tenha tido diretamente o dedo do Bolsonaro, para o Bolsonaro serviu para isso. Toque de reunir dos mais radicais e um recado para os generais. Olha, generais, nessa luta do Supremo contra vocês, o bolsonarismo está do lado dos generais. Isso é um recado geral que se passa para a sociedade. Bom, tudo isso acontece no meio de uma crise gravíssima de saúde. Alguns dizem que é até uma cortina de fumaça do Bolsonaro, porque não para de crescer o número de mortos. As vacinas acabaram, vários estados pararam a vacinação. Rio de Janeiro, Salvador, em Porto Alegre a situação também já é de quase paralisia da vacinação, por falta de articulação. A popularidade do Bolsonaro cai, a economia afunda, eles não conseguem aprovar o auxílio emergencial, a volta do auxílio emergencial, tanto que nessa sexta-feira, várias manifestações na Grande São Paulo, parando estradas, queima de pneus, manifestações de movimentos sociais pedindo a volta do auxílio. O Paulo Guedes está fazendo chantagem, dizendo não, só volta o auxílio emergencial se cortar salário de funcionário público. Não dá nesse momento, as pessoas estão à beira da fome. Então as manifestações pedindo a volta do auxílio emergencial. Na Bahia e no Ceará, com medo da pandemia, os governadores decretaram toque de recolher durante a noite para ver se segura um pouco a pandemia. Então nós estamos numa situação muito, muito perigosa do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da economia e agora também do ponto de vista político. É o segundo mês do ano. Muita gente diz que no Brasil o ano só começa depois do Carnaval. A gente nem lembra, né? Mas essa semana foi a semana do Carnaval. Olha, já parece que passou quase um ano inteiro de tanta confusão, tanto medo, tanta tensão nesse começo de 2021. Bom, quem foi para a panela de pressão nos últimos dias? O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Tratado como um moleque, né? Pelo general Vilas Boas. O general tirou um sarro do ministro Fachin no Twitter, como a gente já comentou aí na primeira parte do programa. Diz 3 anos depois, Fachin, porque o Fachin resolveu agora se rebelar, né, se insurgir contra a presença militar no Brasil. É um pouco tarde. Quem é o ministro Luiz Edson Fachin? Ele é do Paraná, foi indicado ao Supremo
com o apoio dos movimentos sociais. Ele era tido como um jurista progressista, até de esquerda. E quando chegou ao Supremo, mudou de lado. Um colega dele, um jurista lá do Paraná também, o Wilson Ramos Filho, conhecido como Xixo, chegou a escrever um artigo sobre essa mudança do Fachin, que tinha como título Meu Amigo Morreu. Segundo o Xixo, o Fachin que ele conheceu morreu. Ao chegar ao Supremo, ele parece ter vendido a alma e esquecido de todos os compromissos dele de juventude e mesmo da vida já madura. O que será que aconteceu com o Fachin quando virou ministro? Algumas pessoas comentam, será que ele foi chantageado? Será que descobriram alguma coisa na vida pessoal dele e ele é chantageado? Porque ele foi com tanta sede ao pote na defesa da Lava Jato. Agora mesmo, há algumas semanas atrás, quando se decidia se as mensagens entre Moro e os procuradores poderiam ou não ser utilizadas pela defesa de Lula, ele foi o único voto a favor da Lava Jato. Apesar de todos os indícios de que a Lava Jato foi uma operação armada, uma operação em que o juiz não era juiz, mas era acusador, algo feito por encomenda para tirar o Lula da eleição. Então, Fachin, não adianta se insurgir agora contra os militares e ficar do lado da Lava Jato. Ele talvez não tenha percebido que Lava Jato, avanço militar, bolsonarismo, são todos partes de uma mesma operação, ocorrida desde 2016 com a derrubada da Dilma e depois com a prisão do Lula e a eleição do Jair Bolsonaro. O Fachin, será que ressuscitou? O amigo dele dizia que ele tinha morrido. Será que o Fachin ressuscitou? Ou será que está só tentando salvar uma parte da biografia de maneira hipócrita? O Fachin tem a chance agora de se reencontrar com o seu passado e mostrar que ele era aquele ministro de quando foi indicado para o Supremo e não esse, que se rendeu totalmente à Lava Jato e ao golpe no Brasil. O nosso cafezinho essa semana vai para um grande ídolo. No meu caso foi um ídolo de juventude, de quando eu era garoto, Dr. Sócrates brasileiro. Primeiro pela elegância dentro de campo, né? As jogadas incríveis, o toque de calcanhar, a maneira como ele jogava de forma totalmente original. E depois pelas posições políticas, que naquela época chamavam muita atenção. O Brasil estava se redemocratizando no pós-ditadura e Sócrates, ao lado de Casagrande, Vladimir e outros jogadores do Corinthians, formaram a democracia corintiana, que era uma forma dos jogadores terem mais autonomia, né? Discutiam tudo de forma coletiva e tinham também uma incidência para fora do futebol, né? Então o Sócrates ia para os grandes atos pelas diretas já, ao lado do Vladimir, ao lado do Casagrande, e se pronunciava pela democracia, eles usavam camisas com inscrições Vote, Viva a Democracia, aquela faixinha que o Sócrates usava na cabeça também, pela democracia. Então foram muitos gestos, muitos atos. Num desses comícios tem até uma fotografia bonita, né? O Sócrates ao lado do Juca Kfouri, do Vladimir, do Osmar Santos. E aí fazem a provocação: ô Sócrates, se aprovarem as diretas, você continua no Brasil? Porque ele tinha sido convocado para jogar na Itália. E ele disse: se aprovar as diretas já, eu fico no Brasil. As diretas foram rejeitadas, né? A emenda que previa eleições diretas. Ele acabou indo jogar na Fiorentina, na Itália, depois rapidamente voltou ao Brasil. Uma grande identificação com o Corinthians, jogou também em outras equipes, no Santos, no Flamengo, na seleção brasileira, e deixa uma marca de combatividade, de retidão, de elegância, de firmeza. O Dr. Sócrates é o nome do campo de futebol na escola Florestan Fernandes, do Movimento Sem Terra. E ele costumava dizer que o Movimento Sem Terra e também as torcidas organizadas tinham um papel político fundamental no Brasil. Ele previu, né? Agora, recentemente, com toda essa crise no bolsonarismo, as organizadas, as torcidas de futebol tiveram um papel e têm um papel político cada vez mais importante de resistência democrática. Então, um cafezinho para o Dr. Sócrates, que dizia: eu quero morrer num domingo com o Corinthians campeão. E foi o que aconteceu. Ele já nos deixou há vários anos, em 2011, e faria esta semana 67 anos. Um cafezinho, Dr. Sócrates. Só uma rápida atualização. A Câmara dos Deputados decidiu manter a prisão de Daniel Silveira,
numa sessão em que o próprio deputado pôde se defender de maneira virtual, falou 2 vezes, além do advogado dele também. O deputado Daniel Silveira pediu desculpas, disse que foi um momento emocional, que ele não queria ter ofendido, apelou ao corporativismo dos colegas, tentou reverter a situação. Ele se humilhou perante a Câmara para tentar se salvar, mas não adiantou. Por larga margem, os deputados mantiveram a prisão de Daniel Silveira e ele agora aguarda na cadeia até que o Supremo tome alguma outra atitude, talvez relaxando a prisão mais adiante. E, ao mesmo tempo, o caso vai para a Comissão de Ética da Câmara, que pode decidir pela cassação do mandato do deputado bolsonarista, agressor, quebrador de placas, golpista, que falou manso para se defender, mas que segue preso.